Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui conosco no MAP para mais um Evangelho no Lar. Se vocês quiserem, puderem colocar os seus copinhos com água. E hoje a nossa página de abertura é da coleção Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. E a nossa lição é a de número 110, intitulada Vidas Sucessivas. Não te maravilheis de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, anotado por João, evangelista, no capítulo 3, versículo 7. Emmanuel comenta: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdote organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com as bênçãos do temporário esquecimento. Emmanuel. Bom, meus irmãos, com base nessa leitura de harmonização, vamos agora pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Nós vamos aqui abrir no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 12, nós temos aqui uma passagem do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, onde ele diz: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Bom, essa passagem Kardec a trouxe porque todo esse capítulo, ele vai estar fazendo ali, de certa forma, uma alusão a essa questão do Nicodemos, do fariseu que vai buscar Jesus com seu conhecimento, a João Batista, a sua reencarnação, ao profeta Elias. Então vai estar diretamente ligado a esse conceito da encarnação, da reencarnação, que o Espiritismo tanto nos esclarece, nos conforta a alma com relação a isso. A gente traz aqui, por exemplo, nesse trechinho, onde ele vai se referir ao pó. Esse pó que Isaías fala está fazendo
uma relação direta com a morte, né? E essa questão do orvalho que cai, é o orvalho que cai sobre a natureza, né? As gotículas do orvalho que revitalizam as plantas, né? Então o orvalho no sentido da vida oriunda e vinda de Deus. Então esse sentido de que a reencarnação, né? Esse conceito da reencarnação, que os judeus não tinham ele ainda uma compreensão muito concreta, né? Haviam divergências, eles não entendiam a reencarnação como a ressurreição, né? Que nós entendemos da vida eterna. Eles não sabiam como que aquela alma, né, ela entraria em vida. Tanto que Herodes, nesse período, fica se questionando, porque ele havia mandado decapitar João Batista, e quando ele escuta, né, o burburinho do Cristo, das coisas do Cristo, ele fica na dúvida: quem é esse? É João, né, que eu decapitei? Mas João eu decapitei, né, já não tem mais corpo. Como é que ele está? Não está no mesmo corpo, ele é outra pessoa. Por isso a curiosidade dele: era Elias ou é um outro dos profetas, né, que está aí ressurrecto, né, vamos dizer assim, né? Então ficava essa questão da ressurreição, que não era muito clara para os judeus da época, né? Mas Jesus veio esclarecer sobre essa questão, ele próprio até, né? Após vamos dizer assim, o seu ressurgimento em corpo, depois dos 3 dias, né? Né, Ana? Emerson, aqui também, que a gente pode destacar para comentar, porque a gente tem conversado muito, né? Todo mundo comentando sobre a regeneração, né? O mundo de regeneração. E aqui ele tira, né, desse sentido de Isaías, da reencarnação, a regeneração moral, né? Que é um estado de vibração da alma, porque ela já está no mesmo, coadunando, né? Junto com as leis, né? As leis naturais, as leis na nossa consciência. Então, naquela época era muito difícil eles entenderem o que Jesus realmente estava querendo falar. Como um homem, né? Para Nicodemos, como um homem que depois morreu, como é que ele vai, né, novamente nascer, né? Era como se ele tivesse uma criança falando, né? Na ilusão, na ideia, construindo, né, o que o Jesus estava falando. E mal ele não conseguia entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Interessante, porque tem essa questão do conceito do conceito do batismo, né? Como sendo essa questão da reencarnação, da água, né? Da água, da matéria que Jesus veio trazer, e que João Batista ele não veio pregar, apesar de fazer o batismo, o que chama de ablação, né? Que já existia, não era algo inovador feito por João, isso já existia até em outras culturas, mas essa questão da renovação da água não era uma renovação da limpeza daquele momento, mas uma renovação que a Ana trouxe aqui pra gente, essa renovação moral importantíssima, né? Que é a verdadeira renovação, né? O renascer de novo, na verdade, é esse renascer moral do espírito, né? Que pode inclusive ocorrer ao longo de uma encarnação. Sim. Né? Como aconteceu com Maria de Magdala, com Paulo de Tarso, e os próprios apóstolos Pedro, né? Nenhum deles perdeu a sua personalidade, a sua característica, continuaram a ser o que eles eram, mas eles passaram a se comportar e a pensar, né, nessa doçura, de outra forma, a imprimir essa personalidade no caminho certo, né, no fluxo certo da regeneração moral. E se para eles que foram os escolhidos, né, os pioneiros dessa estrada, foi tão difícil, é justo que para a gente, né, mesmo com tudo que a gente já recebeu, né, da literatura e dos espíritos nos informando, como é difícil ainda para a gente, né, essa transformação moral. Então, assim, a gente realmente, né, precisa dessas vidas sucessivas, como Jesus falou, né, dessas reencarnações. E nós ainda somos muitas das vezes a gente não é Nicodemos. Sim. Né? Eu acho que uma boa parte do nosso tempo, né, a gente ainda está preso a essas coisas mais materiais ainda, né? Mais do plano da terra mesmo. Isso, né? Esquecendo de olhar para o infinito que é a nossa alma. A gente se revolta, a gente questiona a Deus, né? A gente briga com Jesus às vezes,
a gente briga com o nosso irmão, que às vezes é o nosso instrumento de trabalho, né, de aprimoramento da paciência, da tolerância. Então, assim, nós somos muito infantis ainda diante das provas que a vida nos coloca, que são cristais, né? São, né, portas abertas para o futuro infinito do Espírito, né? Sim, muito ricas. E a gente questiona, faz a negação de Pedro. Quantas vezes a gente nega Pedro, né? Quantas vezes não somos Tomé, não duvidamos, Tomé, né? Não duvidamos da fé, da certeza de que Deus está nos acompanhando. Quantas vezes não fraquejamos? Fraquejamos. E quantas vezes a gente não é Saulo ainda, né? Questionando o Deus do outro, a importância, né, do outro. Quantas vezes a gente faz tudo aquilo que eles vieram antes nos ensinar, a gente também reproduz. Querendo ou não querendo, a gente não consegue ainda, é automático às vezes, né? Mas com todas essas informações, a gente já tem essa possibilidade, né, de depois refletir, ler e refletir, porque é um ensaio, né? É como um estudante, ele vai estudar, faz a prova, erra um pouquinho, estuda de novo, e assim a gente vai aprimorando e transformando, né? Transmutando e transformando o que há para ser trabalhado dentro de nós, né? Um processo infinito. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais um Evangelho no Lar aqui no MAP com vocês. Que Jesus abençoe a nossa família, a família universal, abençoe o nosso planeta, que as leis de Deus possam nos conduzir, né, em todas as nossas decisões do caminho. Esperamos a presença de vocês no próximo domingo aqui conosco. Graças a Deus. Pedimos para os amigos espirituais magnetizarem a nossa água para que a gente possa beber. Paz e bem. Paz e luz.